também seja edificado. João capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30, texto conhecidíssimo, vamos relê-lo. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana. Vai voltar. Desligou aqui, vou pegar da Bíblia. Pronto, voltou. Não, rapaz, que história é essa? Vocês estão de brincadeira com o pastor de vocês, é? Voltou ou não voltou? Bora lá. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que lhe digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, o que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque estamos diante da palavra infalível do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tua palavra é poderosa e tem poder para alcançar o coração de todos e de cada um que está aqui presente. Pedimos, ó Deus, que pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, todos os propósitos do Senhor, reservados para esta noite, se cumpram, sem que nenhum venha a faltar, em nome de Jesus Cristo. Fala, papaizinho, porque os teus servos ouvem. É a oração que fazemos no incomparável nome de Jesus. Amém. A mulher samaritana é o título da mensagem de hoje. De cara, já vamos começar falando que é uma mensagem de 3 pontos, e o primeiro é: de acordo com esse texto bíblico, Deus cumpre propósitos independentemente das circunstâncias. Nós estamos acostumados a olhar para o conteúdo bíblico e ficarmos boquiabertos e de queixo caído, embasbacados, maravilhados com a forma sobrenatural de Deus agir. O que é o sobrenatural?
é aquilo que está acima, além do natural, do normal. É claro que Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Inclusive, a própria palavra, o próprio Jesus descreveu que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Então, basta uma palavra do Senhor e tudo pode acontecer. Deus pode, por exemplo, trazer à existência coisas inexistentes. Deus pode mudar situações. Deus pode fazer um paralítico de nascença voltar a andar. Deus pode fazer um cego voltar a ver. Deus pode fazer um mudo voltar a falar. Deus pode fazer um morto voltar à vida. Ele fez também grandes fenômenos sobrenaturais. Por exemplo, ele fez fenômenos como a sarça ardente. Era um arbusto que queimava, que ardia, mas não se consumia. Ele abriu as águas para o seu povo passar, e a Bíblia diz literalmente que eles passaram a pé enxuto, ficou sequinho, nem lama ficou. Então ele tem poder, ele fez o sol parar, ele tem poder para fazer tudo isso. Ele arrancou mortos do calabouço da morte e os trouxe à vida. Mas esse texto ele tem algumas sutilezas, tem alguns detalhes que nos mostram que além da ação de Deus no campo sobrenatural, Ele também age no natural. E às vezes nós perdemos a capacidade de vermos a ação de Deus nesse campo natural, no ordinário, no habitual, na habitualidade da nossa vida. E esse texto chama a nossa atenção para isso. Os versículos 3 a 6 dizem: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário passar pela região da Samaria. Saiu da Judéia, foi para a Galileia. Ele tinha pelo menos 3 caminhos para ir. Este aqui era um deles, era o mais curto, mas era o mais perigoso. Então ele decidiu passar por aquele caminho. Até então, uma viagem normal. Você vai para Teresina, você descobriu um desvio novo. Eu vou pela estrada do Baú, é uma estrada nova, pouco movimentada, asfalto novinho em folha, e eu evito passar por Caxias. Alternativas. Era uma alternativa, ele a escolheu. Até aí, nada demais. Assim que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. É um diário de bordo qualquer. A pessoa está descrevendo: saí de Balsas, fui para Alto Parnaíba, parei naquele povoadozinho que eu esqueci o nome, para tomar um café. Como é que chama? Paraíso. Parei no Paraíso, comprei uma tapioca, um beiju, um café pingado com leite. Está só descrevendo algo normal. Ele fez um trajeto, ele entrou num determinado local, parou à beira do poço, era perto do meio-dia, algo normal. Mas ali aconteceu aquilo que a teologia chamaria de teofania, manifestações de Deus na história. Se você pesquisar depois na internet, teofania, aí você vai ver de cara, vai aparecer a sarça ardente, falando com Moisés. O fogo pegava, mas não queimava. A sarça ardia, mas não se consumia. Teofanias, aqueles fenômenos cataclísmicos, sobrenaturais. Mas isso aqui não entraria como uma teofania, mas foi. Foi uma manifestação de Deus na história, mas num ambiente simples, num ambiente que pareceria banal e que muitos de nós deixaria passar desapercebido, mas aos olhos de Deus não foi. Aquele poço de Jacó, que era um poço, um lugar comum para a pessoa parar e pegar água, como uma fonte de água jorrante, que alguém vai lá para encher o galão de água mineral e levar para casa. Parou ali para pegar aquela água, o poço era fundo, cerca de 30 metros, e ali começa um diálogo com a mulher. Aquele local se transformou em um dos maiores palcos de proclamação do amor de Deus da história. E é assim que o nosso Deus trabalha. E a tua atenção nós chamamos para este fato de que Deus cumpre propósitos independentemente das circunstâncias. Você não precisa necessariamente partir lá para o Oriente, você não precisa ir lá para Israel, você não precisa andar por aquelas ruas. Se for, parabéns, vai ser uma bênção. Mas como um dia Pedro do Borel falou, privilégio maior do que pisar nas terras que Jesus pisou, é levar Jesus para pisar nas terras que ele nunca pisou, geograficamente falando.
é levá-lo para andar em Balsas, para andar na Cidade Nova, mas na Açucena Velha, Açucena Nova, Catumbi. O privilégio maior é esse, é saber que aqui no meu habitual, no meu cotidiano, no meu ordinário, o Senhor pode transformar este lugar num palco para a manifestação do seu poder. Amém, igreja? Amém. Tem que ser a nossa convicção. A tendência é acharmos que Deus só age de maneira mirabolante, mas Deus agiu também em ocasiões, aparentemente, aos olhos dos homens, simples. Atos 2 fala sobre o cumprimento de uma profecia do Senhor, a profecia dada por Joel. A profecia dizia: chegará o momento em que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E se cumpre então em Atos 2. O texto diz que eles estavam em Jerusalém, reunidos. Aí o texto diz: de repente, veio do céu um som como que de um vento impetuoso. Então esse elemento linguístico, ele é muito incrível, porque ele nos mostra que não foi algo assim programado. Olha, vai ter a grande conferência missionária, vai ter a grande cruzada evangelística, se prepare, como diziam os pregadores pentecostais, a tampa da chaleira vai voar. Não estava nada programado, eles tinham aquela expectativa, mas estavam ali em um dia comum, e o texto diz que de repente as coisas começaram a acontecer, e assim Deus vai trabalhando. Quando Jesus foi nascer, a bendita anunciação foi dada pelos anjos a quem? A pastores. Não pastores sacerdotes, como pastor Helder, mas a pastores trabalhadores, como se fossem os peões, os vaqueiros que estavam lá no curral, cuidando de animais. Eles estavam cuidando de ovelhas, de bode, eles estavam trabalhando na vigília noturna, de noite, de madrugada. E Deus escolheu aqueles homens que estavam em regime de plantão para poder dar a maior notícia que a humanidade já recebeu. Ficaram, claro, apavorados, e os anjos tentaram tranquilizar aqueles homens. Calma, não fiquem agitados, não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos, porque eu trago para vocês boas novas de grande alegria que vai ser para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Estavam ali no ambiente de trabalho. Quantas vezes nós banalizamos, vamos empurrando com a barriga, aquele marasmo, aquela fadiga, aquele cansaço, aquela exaustão. Ai meu Deus, se eu pudesse eu ficaria só aqui. A vida acontece para valer lá fora. Esse momento aqui é só um fragmento, uma gotinha, no meio de uma semana intensa. E se você restringir o momento que você tem para ter intimidade com Deus, para clamar, para ver a manifestação do poder de Deus, simplesmente a um domingo à noite, das 19 às 20h30, você está acabado, porque você não vai conseguir ver tantas manifestações de Deus no teu dia a dia, por lugares onde você anda. A tua sala de trabalho, o teu ambiente de trabalho, os lugares por onde você anda, todos estes lugares, podem ser lugares onde Deus vai manifestar o seu poder. E eu e você temos a obrigação de dizer: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja a manifestação do teu poder, aquilo que tu estás fazendo. Então guarda isso no teu coração. Deus, Ele cumpre os propósitos independentemente das circunstâncias. Entra para o teu ambiente de trabalho com essa convicção. Entra com essa convicção de que ali você pode realmente ver Deus fazer coisas tremendas. Coloca no teu coração também que dentro da tua casa, a tua casa pode se transformar num local onde vai ser erguido um altar de adoração a Deus. Hoje nós temos grandes ferramentas que abençoam homens, crianças, congressos para todas as faixas etárias, para grupos específicos de interesse. Congressos excepcionais como o que aconteceu esta semana lá em São Luís do Maranhão, para casais com o pastor Hernando Dias Lopes, pastor Rafael Abdala. É maravilhoso, quem pode participar, fantástico. Águas de Lindóia concentra alguns dos melhores congressos do Brasil, mas muitos homens e mulheres de Deus, ao longo da vida, simplesmente com a Bíblia aberta dentro de casa, tinham aquele poder de invocar a presença de Deus para o seu matrimônio. Homens sendo dilapidados por Deus em seu caráter, Deus esculpindo o caráter de Cristo nestes homens, porque eles decidiram encarar com radicalidade a vida cristã, para dizer assim: sim, eu era uma peça torta, eu era com a minha vida pregressa, era uma vida imunda, eu vivia como um cachorro ceboso, mas Jesus Cristo veio para mudar e ressignificar a minha vida, e com esta Bíblia aberta, eu tenho condições de me tornar um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus.
Até aqui eu posso ter vivido realmente uma vida de desmantelo dentro da minha família, mas a partir daqui, com a consciência que eu tenho do Evangelho, a história vai mudar, porque eu assumo o compromisso de fazer com que o nome do Senhor seja honrado na minha vida, com que o nome do Senhor seja glorificado na minha família. É exatamente assim, meus irmãos, que o Senhor está trabalhando, mesmo nos detalhes. O Brasil teve um grande escritor e dramaturgo chamado Nelson Rodrigues. Ele falou: Deus está nas coincidências. Mas nós podemos adequar, e a gente gosta até de brincar, criamos um neologismo, que é uma expressão nova, e dizemos assim: uma cristocidência. Não é uma coincidência, é uma cristocidência. Não há coincidências, porque Deus age nas coisas macro, nas coisas maiores, mas Deus age nas questõezinhas pequenas, nas questiúnculas, nas coisas microscópicas, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Creia que o Senhor pode agir, inclusive nas coisas pequenas. Confie na ação do Senhor, mesmo no ordinário. Então não se esqueça, Deus cumpre propósitos, independentemente das circunstâncias. Em segundo lugar, esse texto também nos faz entender que Deus trabalha em favor de todos os que necessitam, indistintamente. Depois de quase 15 anos pastoreando, eu me tornei muito sensível às necessidades das ovelhas. Às vezes eu ia pregar uma série de mensagens como essa, do mês da família, e eu via algumas pessoas cabisbaixas, entristecidas, e a impressão que dava é que realmente eu estava falhando, e às vezes realmente eu estava falhando. Por quê? Porque na cabeça da gente existia apenas um modelo de família, que era aquele das propagandas de margarina antiga, que tinha aquela família perfeita. Aquilo realmente é um projeto e é um ideal. Só que quando você vem para a realidade, você percebe que há uma grande distância, muitas vezes e quase sempre, entre a família ideal e a família real. Então eu me tornei muito mais sensível por saber que nos auditórios em que eu falo, o rebanho que eu pastoreio, as pessoas que eu cuido, tem pessoas com realidades diferentes. Infelizmente, nem todo lar vai ter essa composição do pai, da mãe e dos filhos. Às vezes tem ali aquilo que tecnicamente é chamado de família monoparental, onde você tem simplesmente um pai que é pai e mãe, uma mãe que é mãe e pai, e que leva um fardo absurdo, e a pessoa já está extenuada, esgotada, mas precisa perseverar, precisa continuar a caminhada. Eu me torno solidário a esses contextos. Muitas vezes independe da tua vontade e do teu querer. E a boa notícia para você é que Deus trabalha em favor de todos os que necessitam, indistintamente. Inclusive na vida daqueles que não têm essa família perfeita, como a gente tinha nos comerciais antigos de margarina. Esse caso é um deles. Esse caso é um deles. Eu fiz uma amizade com um pastor lá da PIB de Belo Horizonte, pastor Renan Nossi, que é o irmão do pastor titular, pastor Juan. E ele disse que estava liderando um PG de jovens, ele era pastor de juventude, mas foi para São Paulo agora, pastorear outra igreja, e ele disse que um dia falou para o pessoal do pequeno grupo: olha, nosso pequeno grupo está muito tranquilo, a gente tem que começar a caçar umas bombas para trazer para o nosso pequeno grupo. A gente pegou gente assim muito perfeitinha. Vamos dar uma eletrizada, vamos levantar um pouquinho a adrenalina do nosso pequeno grupo. É a hora que a gente bota a cara na rua e vai atrás de gente que está precisando de conserto, que está precisando de ser moldada pelo Senhor, de ajuste. Alguém que chega para dizer: rapaz, tu está numa fossa terrível, hein? Tu não está só na sarjeta, não. Tu está no pântano e tu está na fossa. Mas eu estou aqui para estender a mão, porque nós vamos te arrancar daí. Jesus poderia ir por uma das outras duas rotas, que eu falei que eram três, que levava da Galiléia para a Judéia. Ele foi por aquela que era a pior, que inclusive ia passar por uma cidade chamada Sicar. E aquela cidade, essa palavra significa cidade dos bêbados. Então era uma cidade que deveria ser evitada, por várias razões, mas Jesus disse: esse é o lugar que eu preciso ir. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, os saudáveis, mas quem está doente. Jesus não veio para os que estão saudáveis, mas para aqueles que estão doentes e aqueles que sabem que são pecadores. E essa também é a missão da igreja, é sabermos que nós temos dentro de uma cidade como essa, muitas famílias, talvez a maioria, que são famílias que estão por um fio, famílias que todo dia sofrem os horrores de consequências geradas pelo pecado, maridos que não conseguem enxergar qual é o seu papel dentro do seu lar, mulheres que não conseguem enxergar qual é o papel e o propósito de Deus para a sua vida dentro do seu lar, filhos, idem, a mesma coisa.
E o Senhor deseja requalificar e ressignificar esses lares e essas famílias. Jesus foi àquela cidade, Jesus foi àquele poço, Jesus encontrou aquela mulher. Jesus, ele não rejeitava os propósitos de Deus para ele, e ele ia ao encontro das pessoas. A Bíblia fala sobre o gadareno, que era um homem endemoniado, que tinha uma legião, muitos, dezenas de demônios dentro de si. Ele era um depósito de demônio, que todo mundo tinha horror, pavor daquele homem. Ele ia por uma rua, as pessoas iam por outra, ele era realmente alguém temido. Quando prendiam aquele homem, ele quebrava como se fosse isopor, os grilhões, as correntes. Ele ficava perambulando, zanzando no meio dos cemitérios. Ele se automutilava, todo mundo corria dele. Jesus foi ao seu encontro para poder libertá-lo, para poder proclamar a liberdade àquela alma cativa. Muita gente está precisando dessa visitação do Senhor. E a visitação do Senhor não vai vir muitas vezes, como foi na anunciação do nascimento de Jesus, por meio de anjos, por meio do anjo Gabriel, mas vai vir por meio de mim, por meio de ti, por nosso meio. Nós vamos chegar inclusive nos improváveis, e vamos mostrar para essas pessoas que existe amor e um grande projeto de transformação de Deus para aquela vida e para aquela família. Infelizmente, nem todos temos aquela família bonita, como eu descrevi aqui. Muitas vezes temos famílias que são famílias marcadas pelo sofrimento, pela dor. Mulheres, muitas mulheres na nossa cidade, inclusive, conhecemos algumas, eu conheci algumas, uma que deu um testemunho doloroso, quando a gente visitou a Casa das Marias, falando: pastor, medidas protetivas. A mulher cheia de sequela, de marca no corpo inteiro. O coração doeu, porque eu fui criado num ambiente predominantemente feminino, uma casa cheia de mulher, minha mãe e minhas irmãs. Hoje eu tenho 3 mulheres dentro de casa, minha esposa e minhas 2 filhas. Eu olhei para aquela mulher, o coração dilacerou, porque eu disse: poderia ser minha filha, poderia ser uma irmã minha. Quantas mulheres que estão debaixo de medida protetiva, tentando, pedindo a Deus misericórdia, para ver se consegue escapar. Quantas crianças sequeladas, machucadas, marcadas no corpo, na mente, na alma, para sempre, enquanto estiverem sobre a terra, porque não foram preservadas, protegidas como deveriam. Histórias difíceis, dolorosas, que precisam ser encaradas, que nós não podemos evitar. Tem um livro muito bom, que o título dele, eu vou ler em algum momento com a minha liderança, que é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. E é exatamente uma tônica e uma temática para nós como igreja. Esta igreja é uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. É exatamente o local para as pessoas que vão ser e desejam ser transformadas pelo Senhor Jesus. Porque Jesus sabe a dimensão da dor do coração das pessoas, Ele nunca fez questão de esconder. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas Ele, assim como nós, sofreu em todas as dimensões. A diferença é que Ele em nada pecou. E o Senhor, diferentemente de muitos de nós, Ele não faz questão de varrer para baixo do tapete a parte feia e sombria da nossa história e da nossa família. Muita gente faz isso. Eu estava na academia de Direito e li nas aulas de Direito, lá, as aulas introdutórias, propedêuticas, tinha lido o livro de um historiador francês chamado Marc Bloch, Apologia da História. E tem capítulos que ele fala sobre o ídolo das origens e a forma como as pessoas tentam descrever com aquela perfeição as suas origens. Ah, porque o meu tataravô foi assim, porque o meu bisavô foi assim. Isso é maravilhoso, mas nem sempre é a realidade de todos nós, porque nós vamos botando naqueles livros apócrifos aquela parte que a gente não quer que ninguém saiba. Eu não sei com quem que nós aprendemos, porque Jesus nunca fez isso. Você vê, por exemplo, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Você tem um que foi escrito especificamente para judeus, que é Mateus. E ele é aberto, o capítulo 1, com uma longa lista de nomes, que é chamada a genealogia de Jesus. E aquela genealogia de Jesus, tem gente que não era flor que se cheirasse. Tem, por exemplo, Raabe. Raabe foi nada mais, nada menos que uma prostituta, e ela está lá na ancestralidade de Cristo. Ele disse: bota, porque eles têm que saber. Ali tem assassino, ali tem gente que adulterou, prostituto, mas que foram usados, apesar das suas limitações e fraquezas, como instrumentos vivos nas mãos do Senhor. As fraquezas humanas, as limitações humanas não podem impedir a ação de Deus na vida de quem quer que seja, amém? Não podem, não podem.
independentemente de quem tenha sido os seus ancestrais, da história mais sangrenta e dolorosa da qual você tenha emergido e tenha saído, não importa. A graça de Deus pode te alcançar ali. A graça do Senhor pode te alcançar aonde você estiver. Creia nisso, creia nisso. Jesus nos dá conhecimento sobre tudo isso aqui, exatamente para nos encorajar, para mostrar que onde abundou o pecado, sim, pode superabundar a graça do Senhor, que Ele pode fazer novas todas as coisas por causa do Evangelho. Esse conjunto de livros que nós temos no Novo Testamento, é exatamente para falar sobre o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. Evangelho significa boas notícias de Jesus Cristo. Paulo vai dizer agora, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque é assim que o nosso Deus trabalha. Às vezes caímos na bobagem de tentar endeusar ou enfeitar a nossa história do passado, esconder as nossas falhas. Você não precisa disso. A graça do Senhor te alcançando. O Senhor tem um poder de transformar vidas e histórias, de fazer novas todas as coisas. Deus tem poder de perdoar a nossa fraqueza. Deus tem poder de transformar o nosso coração e a nossa vida. Ele joga para trás de si esse nosso passado, e Ele joga nas profundezas do oceano, e se for preciso, Ele bota uma placa lá dizendo assim, proibido pescar. O diabo pode tentar pegar o teu passado, o passado da tua família, jogar na tua cara, mas você deve exatamente dizer, em Cristo Jesus eu estou perdoado, e você pode lembrá-lo do futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre no inferno. Ele tem essa condenação, mas nós estamos libertos por causa de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Creia, creia, Deus trabalha em favor de todos os que necessitam, indistintamente. Então, quando tiver uma festinha na escola, não tenha medo de enfrentar. Ah, mas eu não vou mandar meu filho, porque o pai foi um pai ausente. Minha vida foi um pai ausente a vida inteira. Minha mãe foi pai e mãe. Meu pai morreu com 40 anos, foi a primeira alça de caixão que eu segurei na vida. Primeira alça de caixão. Primeira vez que eu fui num templo católico, foi para dar uma palavra, já era convertido, era um jovem, e o padre abriu numa igreja católica de Picos, Piauí, e eu disse, agora. Fui lá e dei uma palavra bíblica, no velório do meu pai, na missa de corpo presente. Carreguei a alça de caixão dele, e eu tinha todo o ímpeto da vida para dizer assim, não vai dar certo, para mim não vai dar, mas eu transformei aquilo em algo motivador. Eu disse assim, meu pai morreu, mas não deixou um malandro na terra, deixou um homem, e em cima do seu nome eu construirei um memorial. Meu pai chamava Francisco de Assis Cardoso da Silva. Eu disse assim, a partir daqui, até aqui pode ter dado tudo errado, mas a partir daqui vai ser diferente, em nome de Jesus Cristo. E vivendo numa casa monoparental, com a mãe sendo pai e mãe, cheio de limitações e restrições, Deus manifestou o seu poder. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Há esperança para a sua família, porque Deus trabalha em favor de todos os que necessitam, indistintamente. Em terceiro e último lugar, Deus nos recebe como somos, mas se recusa a deixar-nos como estamos. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é profeta. Ei, tu não está mexendo, não é com qualquer não, um qualquer, você está lidando com o Rei dos Reis, aquele que olha a nossa alma e ela, diante dele é transparente, ele nos conhece por dentro e por fora. A Bíblia diz que antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já a conhece. Ele nos conhecia quando nós estávamos na substância ainda informe, quando nós não tínhamos forma nenhuma. Quando nós estávamos, inclusive, antes da concepção, Deus já nos conhecia. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que se passa em nosso coração. Não adianta tentar esconder. Podemos disfarçar bem e esconder a nossa realidade e essência diante dos homens, mas não podemos escondê-la diante de Deus. Nós sempre falamos que igreja é um hospital, de fato, mas é um hospital que você tem que ir para ficar curado, e não um hospital que você vai para piorar. Eu já contei para vocês a história de uma ovelha que eu tive em Belém do Pará. Ela teve um problema no pulmão, ela teve um derrame pleural,
O pulmão é coberto por uma película, e ali teve um vazamento, um derrame líquido, e meio que empoçou ali, entre o pulmão e aquela película, um derrame, né, um acúmulo de líquido pleural. Aí foi para um hospital de referência da rede pública, e foi internada para tratar aquele problema, colocou um dreno, de repente a mulher contraiu uma tuberculose. Foi para tratar um problema e contraiu outro. Não pode acontecer isso. Então, igreja não é um lugar que você vai para ficar pior. Você vai para ser tratado. E você não pode chegar botando banca, dizendo assim, não, mas benzetacil não, cirurgia não, não sei o que não. Você tem alergia? Não, pois traga o braço aqui agora. Tem que se submeter. O problema é que as pessoas querem chegar diante de Cristo e dizer o que ele tem que fazer, como que ele tem que proceder, e o Senhor nosso Deus não se submete a isso. Nós temos que entregar-nos completamente a Ele. Senhor, o que eu tenho e o que eu sou está aqui nas Tuas mãos. Assim como Jeremias falou na antiguidade, assim como o barro nas mãos do oleiro, eu quero ser o barro nas Tuas mãos para que o Senhor possa me moldar. Se o Senhor perceber que esse vaso não presta, pode despedaçar. Quebra esse vaso velho, faz de novo, Senhor. Porque eu sou o barro e Tu és o oleiro. Modela, meu Deus, a minha vida. Ezequiel diz que o Senhor tem interesse de fazer em nós, mesmo sem ser um cardiologista médico, Ele quer fazer em nós um transplante cardíaco. Ele quer tirar o coração duro e de pedra e nos dar um novo coração, um coração de carne. Ele quer arrancar a podridão, Ele quer drenar todo chorume, todo esgoto da nossa alma. Ele quer tirar, Ele quer sanear, Ele quer nos transformar. Ele quer arrancar essa natureza maldita que clama por pecado todo dia, que tem fome e sede do que é podre, do que não presta, porque nós não fomos criados por isso, porque nós não somos bicho, nós não seguimos o ciclo do cio, nós não fomos criados para a bestialidade, mas fomos criados para a glória de Deus, e isso só vai ser recuperado quando o Espírito Santo vier morar em nós, quando formos salvos por Jesus Cristo, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Por mais que a alma esteja maculada, manchada, cheia de nódoa do pecado, a Bíblia diz que ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, Deus os tornará mais brancos do que a neve, louvado seja Deus. Porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor. E é assim que o Senhor está trabalhando, é assim que o Senhor quer fazer a sua grande obra em nós. Ele nos recebe como somos, mas Ele se recusa a deixar-nos como estamos. Então Ele não chegou dando espanada naquela mulher, dando bicuda, vai para lá, sem vergonha. Não, recebeu, conversou, dialogou, interagiu, quebrou barreiras. Ele quebrou barreiras culturais, porque ele era considerado rabino, mestre. Um rabino não conversava publicamente com uma mulher em vias públicas, inclusive com a sua esposa, se fosse o caso. Jesus quebra uma barreira cultural, Jesus quebra uma barreira racial, porque Jesus era judeu e ela era do entroncamento dos gentios, e pior ainda, era samaritana. Samaritana era aquele judeu híbrido, porque quando os judeus foram levados cativos, um grupo de judeus ficou na sua terra natal, que era composto basicamente por mulheres, por crianças, por idosos, por deficientes, pessoas com deficiência. E aí depois, como estratégia do rei da época, ele começou a levar povos de outras nações para fazer um tipo de miscigenação, de mistura. E aquilo ali gerou uma horripilância na alma dos judeus raiz. Então eles rejeitavam aquele povo que tinha uma essência híbrida. Então o samaritano não era simplesmente um gentil qualquer, era um judeu híbrido. Então o judeu raiz, ele tinha mais revolta com um samaritano do que com um gentil raiz. E Jesus conversa com aquela mulher, Jesus sendo de tronco judeu, que era uma mulher samaritana. Então ele quebra uma barreira racial, ele tira aqueles obstáculos do coração. Quais seriam as pessoas que você tem obstáculo no coração? Eu não converso com pessoas da linhagem tal, eu não converso com pessoas da linhagem política tal. Irmãos, o que tem de gente que vai levar cascudo diante do tribunal de Cristo não é brincadeira. Eu me lembro quando a pandemia explodiu, um amigo muito querido, pastor João Pedro, foi pastor na Igreja Batista do Lago Sul, em Brasília, um maranhense, doutor, um cara fino, intelectual, profundo intelectual, maranhense de São Luís, doutor na UNB lá de Brasília, e pastor. E aí um dia ele postou assim, para esfregar a verdade na cara de muito crente, ele dizendo assim, porque deu aquela revolta, né, generalizada,
contra a China. Por que não ferveram o morcego e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Irmãos, e as pessoas, aquela fúria, destilando aquele ódio do coração, aquela fonte jorrante de ódio. Aí o pastor João Pedro colocou assim: no passado, como cristãos, como evangélicos, nós tínhamos o maior esforço de mandar para a China comunista, missionários, e o nosso amor. Hoje nós mandamos o nosso ódio. Hoje nós mandamos o nosso ódio. É ridículo para nós muitas vezes escolhermos guerras inúteis para entrarmos, fazermos como Pedro: isso aqui é imundo. Aí o Senhor o adverte: não chame de imundo aquilo que o Senhor quer santificar. Não chame de cebosa, de imoral, a mulher que Deus está olhando com amor e compaixão e quer salvar. Essa é a casca dela, a essência dela é uma alma que o Senhor ama, e que o Senhor não suportou a ideia de passar a eternidade longe dessa alma, e Ele quer alcançar. O Senhor deseja alcançar os perdidos. Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Igreja é hospital para ir e ser curado. Nosso Senhor Jesus quebrou barreiras para se aproximar daquela mulher, barreiras culturais, raciais, mas não deixou de apontar os erros que ela precisava mudar. Você vai no hospital para ser curado. Ninguém vai fazer passeio e turismo em hospital. A gente vai porque precisa. Homem, especialmente, é mole para isso, mas vai e tem que se submeter. Então, Jesus, Ele não faz o trabalho pela metade. Ele faz o trabalho completo. Ele acolhe aquela mulher, mas Ele faz todo apontamento indicativo do que ela precisa mudar. A palavra bíblica, especialmente usada no Novo Testamento, exortação, é mal interpretada. Muitos interpretam a palavra exortação bíblica como um puxão de orelha, um cascudo, uma punição. Mas o sentido original da palavra exortação no Novo Testamento é encorajamento. Você vai encorajar a pessoa a mudar. Você vai chegar e vai dizer: meu irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? O que você está fazendo? Que comportamento é esse? Olha a vida que você está fazendo, que você está levando. Cara, você está louco, você está delirando. Tu vai jogar essa família linda no ralo por causa de um rabo de saia. Meu irmão, tu vai destruir tua carreira, tua história, por causa de cachaça, por causa de vício. Meu amigo, pelo amor de Deus, olha o dom, olha a vocação, o chamado que você tem. A gente está, irmãos, vivendo assim uma vida de muita fachada, porque nós temos coragem de falar tudo pelas costas, mas às vezes quase nada pela frente. A Bíblia diz que assim como o ferro com o ferro se afia, o irmão com o seu irmão. Uma igreja relacional, que tem esse pano de fundo relacional, é uma igreja que cumpre os mandamentos recíprocos. Amar mutuamente uns aos outros, exortar mutuamente uns aos outros, encorajar mutuamente uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, quer dizer, todos nós fazendo isso. Jesus tem uma oportunidade, acolhe aquela mulher, faz uma proposta de transformação do evangelho para aquela mulher, mas não deixa de tocar na ferida. Ei, eu estou tocando aqui não é para te maltratar, para te judiar, não. Eu estou tocando aqui, é para te curar. Vai lá chamar teu marido. Eu não tenho marido, falou bem, porque você já teve 5, e esse que você tem agora não é seu marido. Diante de Jesus as nossas máscaras caem, diante de Jesus a realidade sobre nós vem à tona. Nós podemos driblar os homens e esconder de todo mundo, mas de Deus e de Jesus nós não podemos esconder, porque Ele sabe quem nós somos. A mãe bate o olho no filho e sabe assim: meu filho não está bem, meu filho está triste, está abatido. Meu filho, o que está acontecendo? Não, mãe, estou bem. Não está. Jesus é mais profundo do que o olhar biônico da nossa mãe. Ele olha nas profundezas, sabe quem nós somos. Não adianta esconder. A Bíblia diz que para Deus dia e noite são a mesma coisa, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele vai no calcanhar de Aquiles daquela mulher, ela tentou desconversar. Não tem marido não, não tem não, né? Mas amigar você sabe, porque você já teve 5, e esse que você tem agora não é seu marido. Poderia ir por longe, poderia dar uma de diplomata, gospel, mas ele tinha amor, e o amor gera feridas profundas, que curam. A Bíblia diz que, olha que texto lindo, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Você vai para o procedimento médico, continuando na ilustração do hospital, aí você tem que ser cirurgiado, tem que ser operado.
vai ser feito um corte. Aquele corte não é para o teu mal, aquele corte é para o teu bem. Ali não é para te punir, ali é para te curar. E é exatamente o que Jesus faz. Essa marca, esse corte, é exatamente para a nossa cura. Por isso Agostinho falou: Senhor, feriste-me com a tua palavra, e eu te amei. Feriste-me com a tua palavra, e eu te amei. A mesma palavra que corta é a palavra que nos cura. A mesma palavra que corta é a que nos transforma. Por isso o texto diz: vinde, voltemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou, e é Ele mesmo quem vai nos curar. Fez a ferida, e é Ele quem vai costurar essa ferida. E vai nos revigorar para vivermos para sempre, para sempre, para sempre diante dEle. Jesus não deixou de apontar o que as pessoas precisavam mudar porque Deus nos ama como somos, mas se recusa a deixar-nos como estamos. Assim foi, por exemplo, com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Era um servidor da Receita Federal da sua época. Só que era um homem fino para o lado de pegar o que era dos outros. Ele já estava viciado naquilo. Era um gatuno, mão ligeira. Então, dentro da sua profissão técnica, ele conseguia lucrar. Jesus tem um encontro com aquele homem. Instantaneamente, a consciência do Evangelho vem. Senhor, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu vou restituir quantas vezes mais? 4 vezes mais. Só aquilo que eu peguei não é suficiente. É uma questão de consciência do Evangelho. Eu quero reparar. 4 vezes mais. O Evangelho faz isso. Quando Jesus entra na vida de alguém, o que é podre sai. Quando o Evangelho entra, Deus espreme a ferida, o furúnculo sai, o pus, o que não presta, o carnegão sai. Quando o Evangelho entra, a podridão tem que sair, porque a luz está invadindo o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, as profundezas de quem nós somos, para transformar-nos como o Senhor deseja. Foi também assim com a mulher adúltera. Jesus primeiro dá um sacode em todo mundo que estava ali, porque até o texto diz assim: a mulher adúltera. Eu não sabia que a pessoa adulterava sozinha. Cadê o homem? Cadê o comparsa? Cadê o cúmplice? O texto não mostra, mas Jesus entra em cena. Diz assim: ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo começa a sair pela tangente. Aí Jesus fala para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém está aqui, Senhor, não ficou ninguém. Eu também não te condeno. Aí poderia acabar aí a história. Para muita gente parece que a história acaba aí. Diz assim: está vendo? Quem fala mal dos outros é pior do que... Não, minha senhora, você tem coisa ainda que tem que acertar. Vá e não peques mais. Acaba com essa vida de sem vergonhice. Essa raparigagem sem vergonhice, prostituição. Acaba com isso. Porque você não foi criada para fazer com que você e meus filhos pequem. Seu corpo não é um parque de diversões da luxúria. Você não foi feita para satisfazer esses desejos de lascívia de ninguém, mas você foi criada para ser uma princesa, um vaso de honra na minha casa. Poderia ter complementado dessa forma, porque quando ele diz, vai, não peques mais, está dizendo, vá e seja um vaso de honra na minha casa, seja um luzeiro de Deus nesse mundo, mostra que você é diferente, que tu não é só uma tora de carne, 4, 5, 6 arrobas de carne, para alguém poder se divertir no teu corpo, mas tu és uma mulher santa. Tu és uma mulher criada para glorificar a Deus com a tua vida, com a tua alma, com o teu corpo. Vá e não peques mais. Porque é assim que Jesus trabalha. Ele acolhe o pecador. Mas ele diz, filho, filha, você vai ter que mudar. Nem todos toparam essa experiência incrível com Jesus. A Bíblia fala de um jovem rico que chegou todo serelepe e disse assim, bom mestre, o que eu vou fazer para te seguir? Aí Jesus podia dizer, rapaz, eu vou ficar com esse medalhão aqui, porque o cabra é endinheirado. Você tem umas falhas morais aí, mas isso aí todo mundo erra, né? Todo mundo peca. Jesus foi no calcanhar de Aquiles dele. Jesus sabia que no coração de todo homem só pode ter um trono. E esse trono só cabe uma pessoa. Ou é Deus, ou é outro Deus. Os falsos deuses têm que ficar no chão. Os falsos deuses têm que ser destronados, sim, porque só tem que ser ocupado por Jesus o lugar do trono no nosso coração. Ele queria servir a Deus e as riquezas.
Jesus falou, vai, vende o que você tem, depois vem e me segue. Jesus não falou isso para todos, mas falou para ele, porque sabia que aquele era o seu ponto fraco, sabia que ali era a sua ferida, era o calcanhar de Aquiles, e ele não teria como servir a Deus a contento se ele tivesse o coração dividido. Então Jesus foi e ele saiu. Mas a mulher, apanhada em prostituição, seguiu, mas os outros seguiram, Zaqueu seguiu. Qual vai ser a tua decisão? O que te prende, o que te impede de amar, de buscar, de servir a Deus, de ter um relacionamento com Deus? O que está te desmotivando e te acovardando de tomar a decisão mais transformadora da tua vida, que é caminhar com Jesus? Você tem certeza que vale a pena sacrificar a eternidade por um prazer momentâneo, por uma vida obscura, por práticas que só vão te fazer mal? O que Deus está propondo para você é a transformação da vida, da tua história, é um recomeço, é a salvação para você e para a tua família. Sim, porque quem crê em Jesus vai ser salvo, e essa salvação vai estender-se para você e para a tua casa e para a tua família. Quantas lições, meus irmãos, da história dessa mulher samaritana. Sim, Deus cumpre propósitos, independentemente das circunstâncias. Deus trabalha em favor de todos os que necessitam indistintamente, e Deus nos recebe como somos, mas se recusa a deixar-nos como estamos. Louvado seja o nosso Deus, amém? Vamos orar por essa palavra aqui, agradecendo ao Senhor e consagrando tudo ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Pai de amor, pela Tua palavra, porque Tu és um Deus que fala, porque a voz do Senhor é a única voz que merece ser ouvida de fato. Obrigado a Deus, porque nessa noite o Senhor alcança nosso coração como uma flecha certeira, e nós somos tão gratos ao Senhor por tudo isso. Obrigado porque Tu estás aqui, porque Tu és o nosso Deus. Pai, nós Te amamos com todas as nossas forças, e o que nós Te pedimos, ó Deus, é que se existe alguma barreira entre nós e o Senhor, que está impedindo a direção do Senhor completa sobre nós, que essa barreira seja arrancada e destruída em nome de Jesus. Pai, se tem alguém nessa noite aqui que ainda não tomou dessa água da vida que o Senhor deu para aquela mulher, uma água, ó Deus, que ia matar para sempre a sede da sua alma, que o Senhor possa se revelar, porque o Senhor quem atraiu essas almas, todas essas pessoas que estão aqui. Se há nessa noite, ó Deus, alguém que o Senhor está chamando para a salvação, que este filho, que essa filha, que estava distante, possa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Nós, ó Deus, nos colocamos inteiramente ao Teu dispor. Pai, cumpra em nós todos os Teus propósitos, sem que nenhum deles venha a faltar. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Tem alguém nessa noite que ainda não fez isso, mas hoje você quer receber a Jesus